Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 5 de setembro. Não se afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar. Bom dia, Mauro, como é que tá? Bom dia, Silvia. O amor não tem pressa, ele pode esperar. Chico Buarque, Futuros Amantes. É um espetáculo, né? Espetacular. Bom dia, Stanley. Bom dia, Deni. Chico Buarque é algo, né? Patrimônio brasileiro. Bom dia, Isis. Bom dia, Raquel. Tem Me lembro quando eu entrei na faculdade de arquitetura em Pelotas, a gente foi no cinema assistir em 1986 a Ópera do Malandro. E aí, Rosicler, como é que tá? Bom dia, Eliana. Vocês já assistiram a Ópera do Malandro? Sensacional. Eu assisti em Pelotas quando entrei na faculdade, em 86, lá no cinema Guarani. Lembro até do cinema. Bom dia, Grazi. Bom dia, mãe. Tudo bem? Quem assistiu a Ópera do Malandro aí? O filme? Levanta a mãozinha, porque eu sei que tem gente da minha época. Não fiquem se fazendo. Então esse é o Chico. Subversivo Chico. Então vamos lá. Bom dia para todas, para todos, para todos. Sigamos com a nossa leitura do Dharma, que não pode parar. Então tá aqui, ó, Buda Rebelde, na Rota da Liberdade. Ponlopen Rinpoche, editora Luz da Letra. Bom dia, Natalina. Tudo bem? Mauro lembra, ó. Tá, claro, né? Do nosso período, né, Mauro? Bom dia, Ana Tereza. Como é que tu tá? Então, ontem nós paramos aqui, ó, na página 139, vou voltar um meio parágrafo aqui para a gente entender a estrutura da fala. Tudo bem por aí, Ana Tereza? É possível ter experiências que são semelhantes aos sinais de realização. Bom dia, nega. Bom dia, Kátia. Tudo bem? Eu acho até que a Kátia estava junto. Ô, Kátia, eu estava falando agora, eu botei Chico Buarque e me lembrei da Ópera do Malandro que a gente assistiu em Pelotas, no cinema. Tu estava junto aquela noite? Em 86, 87, por ali, mais ou menos. Mas eu lembro que foi uma galera, assim. Bom dia, Fernanda. Tudo ótimo, diz a Ana Tereza. Que bom, é isso aí. Ó, a Kátia estava junto, eu lembro, claro. Imagina, a gente é amigo desde aquela época, a gente é 36 anos, 37 anos já, pensa. É uma amizade sem fim, assim. Então, é possível ter experiências que são semelhantes aos sinais de realização, mas que são temporárias. Então, esse é o que a gente chama de... os budistas, né, chamam de falso samadhi. Né, os que os mestres chamam de falso samadhi. E aí a Isis botou, que legal isso. É muito legal mesmo. Nós temos um grupo de amigos, desde aquela época de Pelotas, que a gente se fala assim praticamente todos os dias, né? Desde aquela época. É impressionante. E vamos nos encontrar no final do ano. Todo ano a gente se encontra 1, 2 vezes, 3 vezes por ano. Tudo funcionando. Bom dia, Ana Karenina, tudo bem? Bom dia, Conceição. Então aqui, ó, falso samadhi. São legais de se ter. Mas se ficarmos apegados a elas, a essas falsas realizações, às vezes as vemos como a ela e as vemos como as coisas em si, acabamos nos enganando, como tantos meditadores do passado se enganaram. Assim, em primeiro lugar, desenvolvemos a experiência da vacuidade. Então, sem apego a ela, gradativamente a estabilizamos e a levamos à fruição completa. Eu sei que isso é um jogo de palavras que para quem é meditador talvez tenha uma certa compreensão, mas enfim, só praticando. Então, sem apego a ela,
Apego às experiências nos impedem de progredir. Bom dia, Tael. Então é isso, as pessoas têm apego a alguma situação que acontece, alguma good vibe que acontece na meditação e ficam naquilo, né? E olha a analogia que ele faz agora. É nossa responsabilidade se queremos ficar presos em uma experienciazinha que faz nos sentirmos maravilhosos ou se vamos seguir na direção do estado desperto pleno. Na medida em que estamos falando do caminho, há sempre necessidade de ir além das fagulhas que surgem antes de uma experiência começar a flamejar. É como tentar começar um fogo sem fósforos e ter que usar algo diferente, pedras, por exemplo. No início, quando batemos as pedras uma na outra, obtemos muitas faíscas. Se nos fascinamos pelas faíscas, podemos continuar batendo as pedras impressionados. Olha só isso. As fagulhas são belas, é claro, mas nunca conseguiremos ferver a água para o chá. Legal essa analogia, né? Se permanecermos presos a essa expressão de uau. Da mesma forma, se nos fascinamos por lampejos de discernimento e relâmpagos de vacuidade, a realização nunca acenderá como uma fogueira. Não há por que aprofundar as experiências e nunca obteremos o fogo. Então tá aí, tá explicado. Porém, no entanto, contudo. Bom dia, Lu. Quando eu comecei as práticas, eu era muito severo, assim, comigo, assim, nas práticas. Para tudo que eu entro com muita intensidade, assim, para tudo. Ou estudo muito, ou trabalho muito, ou faço muito. Eu tenho um nível de obsessão infame, assim, pelas coisas que eu quero fazer, quero realizar. Assim. Enquanto eu não realizo, eu não paro. Então, quando eu comecei, eu praticava muito mesmo. Hoje eu pratico com sanidade mental, assim, com lucidez. Mas, e depois que aprendi, depois que, enfim, muitos retiros, centenas de retiros, nem sei quantos na vida. Mas onde eu quero chegar com isso? Para ver se ajuda vocês nesse processo. Aí depois, quando eu comecei a dar aula, eu só dei aula porque foi pedido exaustivamente, assim, todo mundo pedia, eu disse, se juntarem uma galera eu dou aula, enfim. Não estava muito afim, na verdade, vou ser bem sincero, não estava nem um pouco afim. Eu não tinha tempo, é uma coisa que iria me tomar, não tinha noção ainda do estado de compaixão, né? E aí comecei a dar aula. Porém, eu era muito severo. Severo porque eu queria que os alunos praticassem, né? E depois eu me dei conta que não adianta, né? Vai do karma de cada um, vai do tempo de cada um, vai do que for de cada um, né? Da motivação de cada um. E hoje eu sou muito tranquilo com isso, assim, pratica de boa. Por que isso? Porque tem vários estados que a gente pode chegar que já é o suficiente para uma determinada pessoa. Bom dia, Grácia. Então, às vezes, a faísca para uma pessoa é o suficiente. Ela não quer mais do que aquilo, ela não precisa mais do que aquilo lá já está bom. É como o Mindfulness. Mindfulness é uma faísca, tá? É a faísca. Não é o fogo todo, é só a faísca. E o Mindfulness é maravilhoso. Eu fiz a pós-graduação em Mindfulness, né, com o grupo de São Paulo, com o Marcelo Demaros. A nega botou ali, a nega me acompanha do início. É verdade, que pressão para ele dar aula, tá louco. É verdade mesmo. E aí, o Mindfulness ele é essa faísca. E que para algumas pessoas já tá bom. Para a grande maioria já tá bom. Então hoje eu sou mais tranquilo quanto a isso. Assim, tu quer a faísca? Ok, se contenta com a faísca. Só que tem muita gente, quando o Buda despertou, o Brahma, né, se ajoelha aos pés dele, assim é a história, né? Se ajoelha e diz, porque o Buda teve um pensamento de não levantar para ensinar. Ele fica 49 dias, né, fica 7 dias em cada árvore, ainda na good vibe, né, percebendo tudo que ele tinha aprendido. Bom dia, Luana. E aí, né, o Brahma percebe os pensamentos do Buda, do Siddhartha, né, já desperto o Buda, aí diz para ele assim, mas como que tu tá sentado aí, velho? Foi bem assim que o Brahma falou, e aí, meu velho, vai ficar sentado aí para sempre? Aí ele disse, pô, meu, aí o Buda falou pro Brahma, pô, meu, seguinte, as pintas não vão entender aqui que eu tenho para falar. Foi bem assim, esse é o diálogo, tá em sânscrito isso, tá em sânscrito. Aí ele disse, não, eles não vão entender, porque é muito profundo, é muito profundo. Daí o Brahma disse, meu, deixa de ser, né, cai na real, velho. Por que o Brahma estava cutucando ele? Porque daí ele diz assim pro Buda, seguinte, Buda,
desperto, ou iluminado, ou honrado pelo mundo. Ele vai dizer umas frases assim, Tathagata, né? Algumas pessoas têm apenas uma poeirinha nos olhos, outras estão cobertas por lama, né? E é para essas pessoas todas. Vão tirando a lama, para outros é só uma poeirinha que basta um ensinamento e elas despertam. E ele comprovou isso, porque quando ele levanta, ele vai ensinar os 5 ascetas àqueles que estavam com ele, né? E ele só tinha uma poeirinha. E ele, no primeiro ensinamento que ele dá ali, no primeiro ensinamento eles despertam. Aí depois ele, pô, como é que é isso? Então esse lampejo, essa faísca na meditação é importante. Porém, agora vem o porém, né? Bom dia, Carla. As pessoas que praticam, e uma grande maioria acontece isso, se impressionam com a faísca e acham que aquilo é a meditação, que aquilo é o final, que é a realização. Muitas pessoas passaram por mim, e eu, enfim, casos, e a gente lê na literatura, e os mestres falam, e os que eu experienciei. Tem pessoas, alguns casos, 2 ou 3, que realmente acreditaram naquela faísca e continuam acreditando e se iludindo. E por mais que eu fale, por mais que eu diga, por mais que a pessoa não consegue ver. E eu fico muito preocupado, porque fui eu que ensinei. Aí eu recuo, né? Mas o cara tá acreditando na faísca, velho? E aí sai por aí, sai fazendo outras coisas, enfim. Isso é perigoso. Vejam bem, a faísca é bom, mas é ruim. Por esse lado. Então ele vai dizer aqui, ó, da mesma forma, se nos fascinarmos por lampejos de discernimento e relâmpagos de vacuidade, a realização nunca acenderá como uma fogueira. Não há por que aprofundar as experiências e nunca obteremos o fogo. Então, para quem está praticando aí e sente uma good vibe, curte a good vibe, é bom, mas ultrapassa. Está sentindo um obscurecimento, está sentindo alguma coisa ruim que a prática vai trazer também? Curte, porque ela também vai passar. Tudo que surgir, ela vai passar. Mas não se apega. Se apegar, aí é se pegar a faísca. Alguém já teve essas experiências ilusórias, esmaquios? Até mesmo o conhecimento que temos pode se tornar causa de apego. Quando temos orgulho dele, veja só tudo que sei muito mais do que uma pessoa comum, ficamos um pouco inflados e cheios de autoimportância. É difícil abandonar isso, porque é uma boa sensação e não está machucando ninguém, não é? Não é mesmo? Diz ele aqui. Todos temos momentos de orgulho ordinário no caminho, e realmente devemos ter orgulho de nossas realizações. Na medida em que estamos dispostos a abandonar o orgulho, podemos usar as nossas realizações como inspirações para seguirmos em frente. Mas, se não o abandonamos, o ego começa a construir a sua casinha espiritual novamente. Faz um segundo andar, como diz a Luana, aluga um duplex na nossa mente, né, Lu? Aluga um duplex na nossa mente. Faz um segundo andar, uma sala de jogos, uma piscina, criando um paraísozinho que não vamos querer largar. Aí isso, quando acontece, surgem os falsos gurus, que não tiveram realização nenhuma, e acreditam que tem um mega ensinamento para dar, assim, e não se dão conta que não são realizados. Eu sou uma pessoa cheia de incertezas. Até triplex, né, Luana? Eu sou uma pessoa cheia de incertezas. Eu estava estudando agora de manhã sobre Lerin, né, e aspectos do Mahamudra. É uma complexidade, é um budismo tibetano que difícil acesso, assim como o Dzogchen, e Yogacarya também, que é um pouco difícil. Então, e eu continuo estudando e me surpreendendo com o fato de não saber, sabe? Todos os dias. Não é um dia sim, um dia não. Todos os dias eu estudo. Ininterruptamente. Não importa o estado que eu esteja. Estou sempre estudando. E sempre eu vejo assim, nossa, não sei nada. Sem nada. Quem sou eu para estar pregando por aí, falando alguma coisa? Aí eu lembro do que o Brahma falou para o Buda, né? Há pessoas que têm apenas uma poeirinha. Então a gente vai dissipar essa poeirinha através de uma experiência própria. É isso. Uma forma de evitar nos prendermos é não ficar falando sobre as nossas experiências. Não ficar falando com nós mesmos ou com outras pessoas sobre elas. Ajuda a discuti-las com o nosso amigo espiritual ou talvez compartilhá-las
uma ou duas vezes, não mais do que isso, com alguns colegas próximos de meditação. Então, quando vocês tiverem experiências, cuidar com essas experiências, não ficar contando, eu tive a experiência de, eu flutuei, não sei o quê. Conta as experiências que vão ser interessantes para a pessoa ter gosto pela coisa. Diz, olha, se tu praticar, tu vai diminuir tua depressão, tua ansiedade, a sua síndrome de pânico, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Tu vai incentivando, mas isso a ciência está trazendo também. Tu digita no Google ali, benefícios da meditação, pronto. Né? São os benefícios óbvios. Pratica 2 meses, 20 minutos todos os dias, a tua vida muda. Não tem mistério. É isso, pratica academia, vai para academia, pratica 2 meses, teu corpo muda. Não é um dia sim, outro não, todos os dias, né? Uma pausa de um dia de descanso, enfim. Mas pratica todos os dias ali, né? 6 dias por semana. Meditação também. Muda. Mas o que as pessoas fazem? Não praticam, né? Mas querem mudança. A forma mais comum de ficarmos empacados é repetidamente retornar a elas em nossos processos de pensamento. O que ele está querendo dizer aqui? Quando a gente tem uma experiência, muitos meditadores querem voltar àquela experiência. Eu quero sentar e ter aquela experiência que eu tive ontem. Ontem foi tão bom, hoje está tão ruim. Não existe ruim e bom na meditação. A meditação é ver os aspectos dos condicionamentos da mente. No dia que tu viu, estava vendo os aspectos bons, que tu considera bons. E no outro dia tu viu os ruins. Só que os dois aspectos são enganosos, porque os dois são condicionamentos. O bom e o ruim. O bom e o marvado. Que nem a piada aquela do galo. Só de pensar. Qual que é o bom? Galo branco ou galo preto? Eu me rindo de piada idiota, assim. O bom é o branco, mas o marvado é o preto, né? É o contrário, tanto faz. Eu acho um sarro essas piadas bobas assim. Então vamos lá. Assim são necessários certos esforços, se quisermos progredir e se estivermos prontos para não só praticar boas ações, mas para também fazer surgir com um coração de compaixão, isso que chamamos de vacuidade. Apego à virtude é outro agente poderoso de apego. Quando a mente está profundamente enraizada em um conceito de virtude, abandonar a nossa identidade de boa pessoa pode ser problemático. Essas construções, né, de pessoas virtuosas, né? E aí elas levantam bandeiras, levantam armas, levantam tudo, né? É bem complicado isso. Até agora a nossa jornada nos levou a ponto de sermos bons, de fato, excepcionalmente bons. E isso vai criando mindsets fixos. Quando a gente diz para o filho, por exemplo, que ele, como tu é querido, como tu é bonzinho, claro que tem que elogiar, obviamente. Mas olha o perigo que é aí, já falei outras vezes, né? Quando tu incentiva e tu fica o tempo todo dentro de um contexto, vejam bem, gente, dentro de um contexto em que tu só fica elogiando aquela criança por esse elogio constante, tem que elogiar, tá? Prestem atenção, coloquem as coisas no contexto, depois vão cortar ali, vão dizer, o Gerson falou isso, não pode elogiar a criança. A criança vai fazer os seus movimentos dentro daquele círculo. Ela não vai se movimentar fora daquele círculo porque ela vê, isso que eu faço é bom, então eu recebo elogio, né? Então os pais, os educadores, os professores têm que saber o ponto, né? O caminho do meio nesse processo de educação, isso é bem complicado. Porque a criança fica com um mindset fixo. E ela evita o mindset de crescimento, evita romper aquele limite, aquela barreira. Até isso, né, gente? Isso vale para adulto também, vale para relações amorosas, relações de trabalho, para qualquer relação. A pessoa não consegue sair daquele lugar. Nesse mundo de confusão e conflito, tornamo-nos pensadores positivos profissionais. Aquelas pessoas que não, só pensar positivo tá bom, né? Isso aí não é real, gente. Solucionadores de problemas sem qualquer ânsia por recompensa ou reconhecimento. O perigo é que podemos ficar tão apegados à nossa prática de virtude que ela se torna quem pensamos que somos.
Quando a nossa compaixão se desvia de sua conexão com a vacuidade, acabamos com outra identidade sólida e dualista, e a nossa virtude se torna bondade convencional. Esse tipo de virtude pode ainda produzir algum bem no mundo, mas tem seus limites. A finalidade desse caminho é compaixão ilimitada, uma moralidade que vem além dos rótulos. Outra armadilha é nos tornarmos complacentes. Ficamos muito aconchegados em nossa neurose. Estamos tão acostumados a ela que os problemas que ela traz nem parecem tão ruins. Acabamos com preguiça de sair do nosso conforto para lidar com nosso apego básico e com nossos valores dualistas. A ideia de uma jornada até a liberação soa bem. É uma ideia muito romântica. Podemos ler sobre as vidas de figuras históricas como o grande yoga indiano Tilopa ou seu aluno Naropa e dizer: uau, isso é muito belo. Eu queria ter um professor assim. É fácil dizer isso quando estamos em nossa bela cama de futon, cercados de almofadas confortáveis, com uma luminária que podemos ajustar, de forma que a luz caia perfeitamente sobre a página, e quando temos na mesa ao lado uma cerveja gelada. Muitas vezes as pessoas me relatam como acham inspiradoras essas histórias tradicionais. Estranhamente, muitas delas descrevem alunos que passam por dificuldades físicas quase insuportáveis e que sofrem o que hoje chamaríamos de tortura psicológica nas mãos de seus professores. Ah, isso eu nunca fiz. Ainda está em tempo. Ainda assim, gostaríamos de seguir uma figura iluminada desse tipo, que imaginamos nos despertaria com mero estalar de dedos. O que na verdade estamos dizendo é que gostaríamos de despertar só de ler algo assim. Gente, não vai acontecer. Não queremos passar por esse trabalho todo, ou por essas pressões psicológicas ao estilo das que Naropa passou em nome de sua liberação. O Naropa passou um perrengue com o Tilopa. Né? Meu Deus, foi horrível, a história é uma complicação. Em certo momento, precisamos realmente dar um salto e abandonar o nosso cantinho confortável. A gente tem que abandonar o nosso triplex. Parar de imaginar essa rota para a liberdade. Porque uma das coisas é o apego ao desejo, gente. Se a gente ficar apegado o tempo todo ao desejo, essa flutuação de conforto, a gente nunca vai conseguir sair. E muitas pessoas que vêm para esse mundo, que estão numa posição privilegiada, meritória, assim, nesse sentido de, enfim, mérito no budismo é diferente de meritocracia, tá, gente? Embora eu faça uma fala sobre isso, não tem nada a ver. Mérito é uma questão de karmas passados e karmas que vão se acumulando. Tá, um resumo bem rápido assim. Mas algumas pessoas que estão nesse planeta, que estão numa posição confortável, assim, de corpo, estão saudáveis, estão numa posição confortável financeira, uma posição confortável intelectual, uma posição confortável, né? Que a torna confortável no mundo. Tem um caminho a seguir, né? Tem vários caminhos a seguir. Um deles é manter esse estado de regozijo, essa palavra que eu não gosto, né? De deleitar-se com esse estado apenas, né? De prazeres, né? De prazeres mundanos, ou dar-se conta. Ao dar-se conta, ela percebe, né? Poxa, eu vim para cá com um corpo super bacana, tá ali saudável, bonito, né? Bacanaço. Estou com a mente afinadíssima, meu cérebro funciona muito bem. Funciona perfeitamente bem. Tenho condições intelectuais, condições financeiras para poder ter acesso a qualquer coisa que eu queira. E aí a pessoa pode viver no prazer, ou ela pode dar-se conta e pensar, bom, mas isso também é um impedimento para eu atingir a liberação. E aí ela vai olhar para isso e vai dizer, que bom que eu tenho tudo isso. Esse é o meu grilhão, é Raula, né, filho do Buda, esse é meu grilhão, então é nesse contexto que eu vou trabalhar. Isso não vai me impedir de atingir a realização. Eu vou usar esses meios, esse corpo, essa mente, essa estrutura que eu tenho em volta e vou atingir a realização. Vou atingir a lucidez. Não estou dizendo para vocês atingirem o budato. A realização é a lucidez, em meio a essas aparências. Pensem sobre isso. E o contrário é o mesmo.
em meio a um lugar que não tem, que é desprovido de tudo. Eu tenho dificuldade com o meu corpo, tenho dificuldade com as questões da minha volta, do meio que eu vivo. Conheço muitas pessoas que são super iluminadas nesse meio completamente difícil de viver, que tu olha assim, não sei como é que essa pessoa consegue viver. E tu olha, são plenas. E conheço pessoas do outro lado que são super bem de vida, são extremamente plenas. Como é que pode isso? Porque entenderam, tiveram a lucidez. É um caminho bem complicado. Vou terminar aqui. Em certo momento, precisamos realmente dar um salto e abandonar o nosso cantinho confortável. Parar de imaginar. Quando éramos crianças, era natural ter uma imaginação fértil. Crianças passam muito tempo imaginando aventuras até que possam começar a vivê-las. Fantasiam construir robôs ou voar até Marte, mas de forma que o nosso caminho espiritual funcione de fato, precisamos parar de nos apegar a uma fantasia do caminho espiritual e encarar sua realidade. O Buda ensinou que nos deparamos com apego ao eu no início, no meio e no final do nosso caminho. Havendo transformado todo o resto, a última coisa que permanece antes de darmos o clique final no estado da liberdade total é um sutil grau de apego. Enquanto estivermos nos mantendo aqui, não poderemos estar ali, no real estado da ausência de eu. Falando por minha própria experiência, nesse momento parece ser necessário algum tipo de empurrão. Então tá aí. O lugar onde nós estamos, seja lugar físico, lugar de relações familiares, lugar de relações pessoais, e o lugar de base da nossa mente, que é uma base que pode estar conflituosa, apreensiva, limitada, e um lugar de corpo, que ele pode estar saudável ou adoentado, é o lugar que tu tem que praticar. Não é mudando. Tu não precisa mudar nada. Não precisa esperar que teu corpo melhore, que a tua saúde melhore, que a tua mente comece a ter lucidez, que a situação na tua volta melhore, que a tua vida fique um pouquinho melhor financeira ou de trabalho, ou pessoal, ou amorosa. Nenhuma delas. O lugar onde se está é o lugar da prática. Se está físico e sutilmente. Quando a gente entender isso, a gente está praticando constantemente. E percebendo que a lucidez está frente a essas aparências enganosas. A lucidez é entender que o lugar que eu estou é onde eu vou florescer. É onde eu vou buscar um caminho para encontrar o sol. Esse é o lugar, não é um outro lugar. Não mudem o seu lugar. Faça uma inspiração profunda. Soltem. E apenas examinem o seu lugar de base. Como está minha vida hoje? E agora, digam para si mesmos: eu não preciso mudar nada. Não importa se vocês estão numa situação ruim ou boa, uma situação problemática, em qualquer sentido da vida. No sentido emocional, profissional, amoroso, financeiro, econômico, não importa, qualquer um deles, todas as linhas de vida. Pode ser que esteja completamente difícil em qualquer uma delas ou em todas. Apenas diga: eu estou completamente realizado com o que está acontecendo, porque é a chance de eu frutificar. Quando eu olhar para isso, eu vou conseguir lidar com isso. Prestem atenção nisso, pensem sobre isso. A prática hoje é analítica. Observem. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, que se expandem e toquem a todos, todas, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Ok? Faz sentido isso para vocês? Até amanhã, quarta-feira.